Pukayaka Kuben Kit. New make what shoes may need. Pukayaka Mariba Uba. Akatiko neme Mutiroko. Amei. Amanime amei. Are Kurukin. Moka, Mekupukakin, Kamipuka Notoika. Ibe tuire, ibe kaya pojoi. Ibe ngokre joi. Kubenka benka mikabenki. Muito. Jami tab jua ke? Kitab jua. Ikra kami tab jua. Ya, mei mau mari mei ne am. Abatoi na te kuta mukra mui. Nyum kra abatoi na mukutai te kra mui kai. Tane ya. Kaju ne ba mei mau bo. E agora nós vamos ter que fazer um movimento diferente, porque se o processo colonial, o processo opressor da educação se deu pela cabeça, agora terá que ser pelos pés. Nós teremos que pisar respeitosamente na terra, aprender com a terra. Bom, agora oficialmente boa noite, oficialmente abertura, né? Eu acho, Edson, que esse espaço ele foi muito importante para a gente do Cosmologias Dissidentes, porque a gente aprendeu bastante durante esse ano. Esse é o último encontro desse ciclo, né, do ano de 2022. Ano que vem a gente vai ter muitas outras novidades para continuar desenvolvendo esse projeto. E para a gente é uma alegria muito, muito, muito grande mesmo a sua presença. Eu queria te agradecer pelo apoio, pela colaboração, por aceitar estar aqui com a gente. Enfim, muito obrigado mesmo, de coração. Eu acho que a universidade ela precisa estar sempre nesse exercício de comunicação constante, né, com as cosmologias dissidentes, como eu gosto de denominar, né, porque é um contato e uma comunicação direta com a Terra, uma comunicação direta com o cosmos, né, uma comunicação direta com os mundos. Então, eu fiz uma apresentação bem formal, né, uma outra pequenininha, bem informal, e depois eu gostaria que você se apresentasse por você mesmo, certo? Certo. Então, a formal, aquela acadêmica que a gente já conhece, né? Edson Caiapó, pertencente ao povo Mebengocré, nascido no estado do Amapá, Amazônia, é ativista do movimento indígena e ambientalista no Brasil, doutor pela PUC São Paulo, mestre em História Social pela mesma instituição, graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação
Lato sensu em Historiografia da Amazônia, pela Universidade Federal do Amapá. É pesquisador das questões amazônicas e indígenas, escritor premiado pela Unesco e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Conferencista e professor de História Indígena e Educação Escolar Indígena na Licenciatura Intercultural Indígena do Instituto Federal da Bahia e docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. É membro titular da Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas da Unicamp. Uma apresentação mais informal, que é sobretudo a que eu mais gosto, né, que traz um pouco mais de você, do seu corpo, do seu pensar, do seu exercício, que diz assim: nossos antepassados estão à frente, sinalizando o caminho. Essa é a segunda apresentação sua. Nossos antepassados estão à frente, sinalizando o caminho. Bom, e agora eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente. Bom, eu sou então Edson Caiapó, né? Eu diria assim que eu seja um Caiapó ressurgido, sabe, Diego? Por conta assim de uma história de infância dentro de internato cristão e uma cristianização dentro de uma instituição assim, eu diria fundamentalista do ponto de vista cristão, né? Então eu fico lembrando o texto do professor José Bessa Freire da UERJ, né, aposentado na UERJ, que é intitulado A Escola para Desaprender. E essa tem sido uma realidade para os povos indígenas historicamente, né? A escola para desaprender, a escola para oprimir, para colonizar, mas para mim particularmente isso muito sério, né? E partindo do princípio de que é uma história recente, né? Eu estou me reportando a minha história de uma criança que foi para o internato e que teve que desaprender, né, as suas tradições e língua, não só desaprender, né, em grande medida endemonizar. E que depois essa pessoa virou missionária, né, missionária em Minas Gerais, e aí depois eu fiz todo o percurso, né, acadêmico de ir para a universidade, onde fiz o curso de História na UFMG, e lá na UFMG fui militante do movimento estudantil, depois dentro de outros movimentos, e me identifiquei como anarquista, né, como ateu, né, e depois o meu retorno para a Amazônia e para as comunidades indígenas e o reaprendizado das tradições, né? Então, Edson Caiapó é essa pessoa assim que conviveu e convive em várias realidades, né, que tem um pé na aldeia e outro pé no mundo. Eu diria assim que eu seja uma pessoa de uma inquietude muito grande e que nesse trânsito, né, em tantos lugares e particularmente nas instituições de ensino, eu acabei assim me apropriando de uma série de conhecimentos, né, que atrelados e vinculados aos saberes dos povos indígenas, sabe, eu me considero assim muito potencializado. E essa potencialidade, né, de saberes e conhecimentos eu tenho colocado à disposição dos povos indígenas, das nossas lutas, né? Luta pelo território, por uma educação escolar indígena diferenciada, luta pelo respeito aos nossos direitos e às nossas cosmologias, às nossas tradições, e obviamente que o tempo todo buscando dialogar com as tradições, e particularmente com os anciões, onde, né, está a fonte do autêntico saber indígena, eu diria assim, né? Então é isso, eu sou essa pessoa que está transitando agora, por exemplo, estou no Ministério Público do Trabalho, participando de uma formação, né, inclusive para as pessoas do Ministério Público, né, e o tempo todo em ação, né? O tempo todo em ação. É isso, inicialmente. Muito obrigado, Edson. É muito interessante escutar essa história sua, né, dessa passagem de várias formações, né, entre a criança indígena, a criança dentro do internato cristão, a criança dentro de um anarquismo e de um ateísmo universitária, né, e depois uma retomada. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você sobre essas infâncias. Como que era primeiro a infância na aldeia, antes de você ir para o internato cristão, e como que era essa infância no internato cristão? Então, olha só, eu escrevi e foi lançado mais ou menos, uns 3 anos atrás, mais ou menos, um livro chamado
Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, né, que é um pouco uma espécie de autobiografia, mas que eu não identifico, né, na publicação não identifico como uma autobiografia, que inicia exatamente na narrativa de uma criança na floresta, né? E essa narrativa ela é feita a partir da minha própria experiência, né, das minhas memórias, né, e tal. Então, assim, uma criança livre, né, no meio da floresta, né, entre grandes rios, uma criança que aprendeu a nadar, né, nadando em grandes rios e observando outras crianças e adultos nadarem, e que aprendeu, né, a viver de maneira respeitosa com a floresta, com os animais, né, com os rios, com a terra, e com todos os elementos componentes da floresta, obviamente, que aprendi também a respeitar as pessoas dentro das comunidades, da comunidade indígena, e particularmente os mais velhos, né? Então, eu diria assim que eu tive uma infância, uma primeira infância muito bem assim organizada, sabe? Tanto é que depois eu saí para o internato, fiquei muitos anos, sabe, dentro de internato, desaprendendo todas essas tradições, mas elas, na verdade, nunca foram desaprendidas, elas ficaram adormecidas, sabe? E aí, quando eu retornei para a minha comunidade, depois de todas as andanças que eu fiz dentro de universidade, dentro de seminário cristão, essa ancestralidade que estava adormecida voltou com muita força a partir do momento que eu passei a dialogar com os sábios, com os anciões, com as curandeiras, com as parteiras, com os xamãs, sabe? Então, tudo aquilo ali que eu aprendi na minha primeira infância, sabe? Essa coisa assim de amar, ter amor mesmo, e apego à vida humana, à vida não humana, à floresta, sabe? Respeito aos espíritos da floresta, isso tudo ficou adormecido e depois voltou com muita força, que é esse momento que eu estou agora, né? Então, já tem alguns anos, algumas décadas, na verdade, que eu venho fazendo uma retomada de pertencimento, fazendo aquilo que o João Pacheco de Oliveira chama de a viagem de volta, né? E depois de transitar em tantos lugares, hoje eu diria assim que eu nunca me senti tão indígena, tão pertencente ao povo Kayapó como me sinto hoje, sabe? Então, é isso. Levantei a mão. Está me ouvindo? Vocês me escutam? Tô ouvindo. Boa noite, Edson. Um prazer falar com você. É sobre isso que você está dizendo agora, sobre o seu caminho de volta. Eu me lembro de, enquanto estava estudando, você dizer que, ainda na infância, seus pais foram convencidos. Sua mãe já evangelizada e seu pai muito desconfiado, mas foi convencido pelo missionário para te levar, né, para estudar fora, e meio que tem uma ideia de que fora da aldeia existe um progresso, né? Então, quando você decidiu fazer essa retomada do seu caminho de volta, como foi para os seus pais? Como foi para quem te acompanhava na infância e desejava esse progresso para você, descobrir que, na verdade, não era esse o caminho que você queria trilhar? Então, olha só, meu pai foi uma pessoa assim muito firme, né, de espiritualidade, né, muito apegado às cosmologias, muito firme. E ele sempre achava que essa coisa de ir para internato talvez não fosse a melhor ideia, mas no final das contas ele foi convencido, né, pelas pessoas ali ao redor, né, porque sempre tinha aquela história assim, até hoje tem aquela história, né, de que o seu filho tem que pensar no futuro da criança, né? O que ela vai ser no futuro? A minha mãe tinha o maior desejo que eu fosse pastor, né? Meu pai tinha outros planos, sabe? E aí, diante de tudo que aconteceu, sabe, sem eu ter entrado pela universidade, ter me desviado do caminho do cristianismo, por exemplo, foi decepção para muita gente, inclusive para minha família, por parte de mãe, né? Foi uma decepção porque o projeto era que eu fosse um grande evangelizador. Meu pai faleceu e eu nem estava lá, não tinha voltado ainda para a Amazônia quando meu pai faleceu. Eu recebi a notícia, eu estava morando em Belo Horizonte nesse tempo, a notícia do falecimento do meu pai, e naquele momento ali eu não tinha condições financeiras de ir para a Amazônia, nem eu, nem minha família. Então eu acabei não acompanhando, né, esse final de vida do meu pai, e nem o momento de morte. A minha mãe, eu cheguei a vê-la quando eu voltei para a Amazônia, né, convivi com ela alguns anos, e aí mas ela logo depois adoeceu também e veio a falecer. Mas a minha mãe, ela
sempre insisti em me ver com os bons olhos, né? Assim, a minha mãe e outros da minha família pensavam e chegavam a expressar uma coisa tipo assim, olha, o Edson, ele é assim mesmo, ele é muito, muito, muito doido, né? Exatamente isso, né? Ele é muito doido, mas ele é muito inteligente, ele é muito sábio. A gente tem que levar muito em consideração o que ele pensa e faz. Mas eu sei, assim, que no fundo mesmo, para minha mãe, né, o que ela queria era uma outra coisa para minha vida. E os meus amigos de infância que foram para o internato comigo, eu diria assim que não conseguiram fazer o caminho de volta, sabe? Não conseguiram fazer a viagem de volta. São pessoas que acabaram se perdendo no meio do caminho, né? Só que é engraçado, né? Porque eles acham que eu que me perdi, né? Eu digo exatamente o inverso. Eu diria assim que eles se perdão e não conseguiram voltar, né, para esse lugar, né, que é o lugar da ancestralidade. E é isso, sabe? Então, assim, eu acho que é um encontro de tantas situações e tantas informações, sabe? De tal maneira que o resultado final é essa pessoa que vos fala, né? Essa pessoa assim intensa, né, inquieta, né, que vive maquinando o dia inteiro. Eu durmo pouco, sabe? Assim, eu acordo, eu durmo assim, tipo 7h30 da noite, sabe? Quando dá 2h30 da madrugada, 3 horas no máximo, eu já estou de pé fazendo tanto de coisas, e lendo, escrevendo, e cozinhando, e lavando roupa, mas ao mesmo tempo fazendo tudo isso e imaginando a libertação dos nossos povos, né? Imaginando e montando estratégias de resistência, né? De como nós vamos lidar com esse mundo, né, tão perverso, com essa falta de políticas sérias, né, e de respeito aos nossos direitos originários, né? Então é isso. Obrigada. É muito gostoso te ouvir, Edson. Na verdade, com todo esse desinquietar-se, é bom de te ouvir, porque nos desinquietam também. Nos tira do lugar e nos movimenta, né? Eu acho muito interessante essa discussão que você traz a respeito de como que a escola ela vai sempre cerceando a liberdade, né? Ela vai sempre colonizando os corpos, as mentes, etc. Tem uma fala sua, inclusive, que você diz assim: diante das experiências que eu narrava, urbanas do Sudeste, os próprios indígenas questionavam minha indianidade. Os questionamentos que eram incômodos deles passaram a ser meus. Daí percebi que a escola tinha me desensinado, que serviu para desaprender em relação às minhas tradições. E aí eu acho que vai muito ao encontro disso que você está colocando, né? A escola ela foi te desaprendendo ao exercício de estar na aldeia e depois você retoma isso de aprender de novo, né? Isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse aprender. O que é esse aprender? Né? Ou como pode se aprender? O que pode ele? Então, olha só, na verdade, eu fico pensando assim, né, que a escola. Eu estou procurando aqui uma posição melhor de iluminação onde eu estou, viu, gente? Eu estou me movendo um pouco. Na verdade, é isso. A escola, historicamente, ela tem servido para os povos indígenas desaprenderem, sabe? Eu fico pensando na minha situação particularmente, mas eu prefiro abrir o foco para pensar os povos indígenas de maneira geral, né? Então, vejam, os primeiros que vieram aqui educar, que foram jesuítas, eles trataram os povos indígenas assim de maneira desumanizante, né? Então, diziam que os indígenas não tinham fé, os indígenas tinham credulidade. A credulidade é uma vagabundagem da fé, dizia o Manuel da Nóbrega, né? E essa vagabundagem ela é vinculada ao demônio. Os indígenas são herdeiros de Cã. Cã é o filho maldito de Noé, aquele que embebedou Noé e fez Noé tirar roupa na frente de todo mundo, né? E a prova de que os indígenas têm vínculo com Cã é que os indígenas andam nus. Então, uma série de, sabe, aí o Pero Magalhães Gandalf, ali no século XVI, percebeu e escreveu que os indígenas não falavam as letras F e LR, porque eles não têm fé nem lei nem rei, né? O que referenda a ideia da inferioridade cultural e biológica que os próprios jesuítas já tinham atestado, né? E isso tudo reforça a necessidade de guerras justas contra os povos indígenas. Isso é histórico, né? E continua nos dias de hoje. E aí, só que toda essa violência, às vezes, elas tomam outras
características, né? Então, vejam só. Uma moça mineira sentou do meu lado numa praia lá em Porto Seguro, onde eu moro, chegou assim muito animosamente, dizendo que ela estava muito encantada por ver um índio verdadeiro. Foi essa a fala dela, né? Ela estava se reportando a mim. E aí eu fui conversando com ela e de repente ela falou assim: nossa, você conversa bem, né? Você gosta de ler, você estuda? Eu falei: estudo sim, moça, eu fiz história lá na UFMG, na sua cidade. E nós continuamos a conversa, e aí, no decorrer da conversa, eu falei do meu trabalho de doutorado, e aí, quando eu falei de doutorado, ela olhou para mim e falou assim: nossa, você é doutor, então você não é índio. Aí eu falei: olha, moça, quem falou que eu sou índio foi você, entendeu? Eu falei que eu nem sou índio, eu sou Mbengocré, né? Mas olha só que agora você está entrando numa absoluta oposição ao que você falou aqui quando você chegou. E aí tem essas coisas, porque diante de todo o aprendizado que eu tive na escola, né, que foi também o desaprendizado da tradição indígena, aí muitas vezes os próprios parentes indígenas, eles me olham desconfiados, né? Eles falam assim: nossa, tem alguma coisa estranha com Edson, ele fala a língua portuguesa muito bem, né, e ele exercita uma série de pensamentos que não são tipicamente indígenas, né? E aí fica aquele ar de desconfiança. Veja só que o projeto colonizador e a escola colonizadora, particularmente, ela produz assim problemas de características diversas. E eu tenho sentido isso na pele o tempo todo, né? Então, eu moro em Porto Seguro, eu não moro no meu território originário, eu trabalho com formação de professores indígenas. Aí, quando eu vou lá para a Amazônia, alguns dos meus parentes ficam tentando me entender, né? Eles ficam pensando assim: nossa, afinal de contas, o Edson, ele é Mbengocré ou é um Cubem? O Cubem é um não índio, né? E aí os mais velhos chegam assim: olha, vocês respeitam esse rapaz, entendeu? Porque ele é de grande sabedoria e ele tem colaborado muito com as lutas, né, indígenas pelo Brasil. Enfim, e aí eu vou lidando com todas essas contradições que eu diria assim que foram criadas pela escola, né, e que estão dentro da escola, e que eu sou o resultado disso porque eu estive assim muito aprofundado, né, de maneira muito intensa dentro da escola, e eu sou o resultado desse processo todo. Ô Edson, e essas relações de poderes, elas também se instauram, por exemplo, dentro do seu trabalho, por exemplo, na sala de aula com os seus alunos, quando você se apresenta como professor, quando você vai iniciar suas aulas, quando você entra na sala de professores. Sim, olha só, eu dou aula num curso numa licenciatura intercultural indígena, sabe, que é um lugar que eu diria assim que eu sou admirado pelos indígenas, né? Os estudantes são indígenas. Mas eu dou aula também em cursos para não indígenas, né? São licenciaturas para não indígenas. Aí quando eu chego nos primeiros dias de aula, ou no primeiro dia de aula particularmente, os alunos eles ficam me olhando, né? Muitas vezes eles não acreditam que eu sou o professor, né? Aí eu me apresento, eles ficam, de repente, achando que pode ser um trote, né? Então, até cair a ficha para que essas pessoas não indígenas entenderem que eu sou professor, né, demora um pouco, eu tenho que argumentar e demonstrar que, de fato, eu sou professor, né? Mas, enfim, eu acho assim que, do ponto de vista das conquistas, eu falo de maneira muito tranquila, mas também com orgulho, sabe? Eu falo assim: olha, eu sou professor em cursos de graduação e também oriento trabalhos de pós-graduação, né, em nível de pós-graduação estricto sensu, oriento tanto indígenas quanto não indígenas, né, participo de bancas de mestrado, doutorado para todos os lados nas instituições do Brasil, e a gente vem conquistando espaço, sabe? Recentemente o MASP me fez o convite para ser curador, né? Eu estou fazendo parte de curadores lá do MASP, junto com a parenta Renata Tupinambá e a parenta Cássia Carajá, né? E a gente vem ocupando espaços, e eu venho assim também nessa pegada, né, de colaborar nessas ocupações de espaços, de ampliação, né, de nossas vozes dentro das instituições. É assim, é isso. Tem uma história que você conta, Edson, que eu acho muito, muito bonita e muito potente, e que eu acho que também tem muito a ver com toda a história da sua vida, né? Com esse retorno à Terra. Você começa contando a história de quando você estava trabalhando na educação básica, chegam duas supervisoras, você até salienta supervisoras. Você pode contar essa história que aí eu pego e faço a minha pergunta?
Olha só, eu trabalhava nas escolinhas, nas escolas infantis do povo Guarani em São Paulo, né? Guarani Mibiá, na época que eu fiz doutorado em São Paulo. Para mim foi um desafio, sabe? E um grande aprendizado trabalhar com os Guarani. Aprendi muita coisa com os Guarani, com certeza aprendi muito mais do que ensinei, né? Mas foi um compartilhamento de conhecimentos e sabedorias. Os Guarani, sabe, são muito resistentes, muito. Eles vivem ali dentro da cidade de São Paulo falando a língua Guarani, né? E fazendo seus rituais diários e tal. Eu, ali na condição de coordenador das escolas, eu era muito pressionado, nós, né? Mas eu, particularmente, era muito pressionado pela Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação sempre achava que a minha função ali era de implementar os parâmetros curriculares de São Paulo nas escolas Guarani. E eu sempre dizia para ele que não, de jeito nenhum, né? Que as escolas indígenas têm uma legislação própria, né? Que assegura o caráter diferenciado, né? Ensino nas línguas tradicionais, né? Os nossos conhecimentos milenarmente construídos e discutidos dentro da escola, né? Os anciões dentro da escola. Enfim, eles não aceitavam com facilidade, mas nós, como isso tudo está amparado legalmente, eles não tinham como questionar. E aí chegou um dia, né, que as moças, então, lá da secretaria, as supervisoras, né, e aí a ironia é as supervisoras, né, falaram que iam na escola fazer uma visita para ver se as coisas estavam acontecendo a contento, como diziam, né? E aí nós combinamos, né, com os Guarani, olha, todo mundo vai de roupinha de farda e todo mundo fica enfileirado, igual militares na sala de aula, ninguém pode ir descalço, ninguém pode ficar agachado, né, nas cadeiras, todo mundo tem que ficar bem sentadinho, bem comportado, bem organizado, leve os cadernos e tal. E aí, né, todo mundo foi, porque os Guarani, eles usam todos os espaços da aldeia, né, e o rio, e as árvores, e todo o território como espaço escolar. Só que os não índios, né, têm o hábito de achar que a escola é só o prédio ali, as paredes, o concreto ali, né? E aí as supervisoras foram lá e viram aquela cena e ficaram felizes, né? Porque os meninos estavam todos desenfileirados, uniformizados, calçados e todo mundo com seus caderninhos nas mãos. E aí a moça, então, uma delas, foi lá no quintal da escola e viu essa cena, né, de uma criança passando a mão no barro vermelho molhado e carimbando a parede branquinha. E ela ficou muito brava, ela começou a gritar e xingar, dizer que os guaranis são muito porcos, é muita sujeira, é muita terra, né? Eles são muito sujos, é muita sujeira, e agora esse menino passando terra na parede, né? É muita terra espalhada pela escola inteira, é muita sujeira, e o tempo todo repetindo essa coisa, sabe? Sujeira, terra, né? Imundície. E aí o pajé, né, o seu José Fernandes, que faleceu recentemente, chegou calmamente e falou assim, minha filha, calma, isso aí não é sujeira, isso não é lixo, aqui não tem lixo nem sujeira, o que tem aqui é terra, como você está vendo, e terra é sagrada, sabe, a terra é sagrada, é de onde nós viemos, é para onde nós vamos, então você tem que parar de falar essas coisas para tratar a terra num outro formato que tem a ver com o nosso formato. Você não pode querer ensinar para as nossas crianças que terra é sujeira ou lixo, não é. Terra tem que ser ensinado aqui na escola que terra é um elemento sagrado e que deve ser sagrado para todas as pessoas, né? Então é isso. Eu gosto muito dessa história porque ela pega desse plano, né, de um acontecimento que se deu aí, né, e ela se amarra muito bem também um pouco com o modo como a sua formação se deu, né? Você sai da terra, depois você volta a essa terra, como retomada da terra, e ela se revela como a proposta de uma escola terra, né? De uma escola que não seja uma escola branca, uma escola limpa, uma escola ordenada, mas uma escola que seja marcada pela terra, atravessada pela terra. O que me fez ficar assim, mirabolando na cabeça, eu acho que nesse ponto nós somos parecidos, desinquietos, de ficar pensando uma espécie de pedagogia da terra. E me lembrou uma outra história, porque eu acho que as duas coisas amarram, e aí eu gostaria que você comentasse de um ponto de vista educacional isso, né? Porque você comenta que a escola ela surgiu como um empreendimento extremamente violento de colonização,
né, da cabeça, e que algo que pudesse ser feito em contra-colonização ou contra-efetuação disso deveria começar pelos pés e não pela cabeça. E aí a gente tem uma espécie de pedagogia da terra e pedagogia dos pés. Como que você... Então, olha só, desde quando os colonizadores chegaram e os primeiros, né, jesuítas vieram implantar um modelo colonizador de educação, a inculcação de ideias colonizadoras vieram com muita força para os indígenas, né, e tentando intimidar, né, os nossos jeitos, as nossas formas de organização, as nossas espiritualidades. E com o tempo nós fomos aprendendo, desaprendendo as nossas tradições e aprendendo outras formas, né, de pensar e conceber o mundo, que totalmente afastado, né, da terra que é sagrada, de tal maneira que nós, depois de séculos, de vários séculos, né, nós tivemos muitas perdas, inclusive do ponto de vista cosmológico. E hoje, né, nós estamos fazendo uma ação decolonial, eu diria assim. Na verdade, os povos indígenas fazem ação decolonial desde muito tempo, tem séculos, né? E particularmente nesse momento nós temos feito uma ação decolonial, que é exatamente de pensarmos assim sobre a necessidade de fortalecermos os nossos modos próprios de conceber o mundo com os pés no chão, mas que os pés no chão eles são importantes não só para nós, eles são importantes para a humanidade, porque nós, seres humanos, temos declarado guerra à terra pelo solo, pelo ar, pelo subsolo, pelas águas, né, e temos devastado tudo. E aí existe a necessidade, então, de nós agora termos os nossos pés no chão para percebermos, né, a força da terra, né, percebermos assim a necessidade de respeitarmos a terra, para que a gente permaneça aqui de forma tranquila, todos nós aqui na terra, porque se a terra se aborrecer e dar nota zero para nós, ela pode transformar a nós todos em poeira cósmica, sabe? Então há necessidade de nós repensarmos toda essa nossa trajetória na terra e a partir então desse processo de pisar a terra com carinho e com respeito, sabe, podermos assim passar por um processo de descolonização e permitir que a terra, de fato, seja a força criadora e recriadora de todas as coisas, inclusive criadora e recriadora de nós, seres humanos, né? A terra é sagrada. E esse sagrado, quando a gente fala assim que a terra é de onde nós viemos e para nós vamos, né, eu não estou me reportando a uma linguagem bíblica cristã, eu estou me reportando a uma linguagem originária. Né? A terra somos nós, né? Nós pertencemos à terra. Nós temos que nós temos que nos portar e nos postar como irmãos, sabe, das águas, das montanhas, do ar, das árvores, dos animais, enfim, das pessoas, né? É por aí mais ou menos o pensamento. E Edson, como que você vê isso de um ponto de vista institucional, né? Porque, bom, a gente vê aí, né? Tem, por exemplo, a implementação da BNCC, que, na verdade, se a gente for fazer uma análise estrutural ali, bem rígida, a gente vai entender que ela tem uma relação direta com a criação de um sujeito empresa, um sujeito neoliberal, um sujeito do capital, né? Uma educação completamente enraizada dentro do capital e não da terra, né? Que estratégias você acha que deveria serem produzidas, tanto do ponto de vista institucional, na formação de professores, no currículo, na escola, enfim? Olha, eu fico pensando nessa questão em duas perspectivas, sabe? Uma que é a escola para os povos indígenas, que é uma escola que tem que utilizar, né, a linguagem, a língua materna para o processo de ensino e aprendizagem. Os saberes milenarmente produzidos nos nossos laboratórios nas florestas têm que ser trazidos e fazer parte dos currículos escolares, né? E que nós temos que, então, pensar uma escola convergente com os nossos projetos societários. Sabe, em relação aos não indígenas, sabe, nós pressionamos e tivemos uma grande conquista, que foi a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Sabe, eu fico assim, para sintetizar essa conversa, que é uma conversa muito longa em relação à educação, eu fico pensando assim que a escola, de maneira geral, ela sempre foi e continua sendo colonizadora, não só para os indígenas, para todos, né?
e a escola ela acompanha a sociedade, e a sociedade está em crise. Existe uma crise muito profunda, né? Uma crise socioambiental, uma crise de valores éticos, uma crise econômica mundial, e a escola está em crise, sabe? Assim, o objetivo último da escola tem sido aprovar e reprovar, sabe? Aí cria-se a Provinha Brasil, o Enem, o não sei o que, um monte, e os estudantes ficam loucos com esse negócio de aprovar e reprovar, e não existe uma postura de aprender e ensinar, sabe? Aprender e ensinar está em segundo plano. Em primeiro plano está aprovar e reprovar. Então, existe a necessidade de repensarmos isso tudo e inclusive, pensarmos uma educação que combata racismos, preconceitos, generalizações, que combata todo tipo de violência que, historicamente, os povos indígenas têm sofrido, né, dentro das escolas, inclusive os preconceitos e o esquecimento, o congelamento dos povos indígenas, sabe, na história. Então, a escola tem que rever tudo isso e repensar o ensino em que as nossas tradições sejam vistas como dinâmicas e vivas, contemporâneas. Né? Nós somos povos de carne e osso, que nós não somos passado, nós somos presente. Né? E aqui no presente, o passado, obviamente, que está em nós, né? Mas nós não estamos congelados no passado. E que as nossas tradições e saberes podem colaborar para a superação dessa crise que está estacionada no mundo inteiro, e inclusive dentro das escolas. Sabe? Então, os povos indígenas têm disposição para fazer esse diálogo. É necessário, então, repensar os currículos e trazer, né, os saberes e as diversidades dos povos indígenas para dentro da escola. É necessário repensar os livros didáticos, né, e quebrar esse caráter eurocêntrico, né, que está no currículo, que está na escola, que está nos livros didáticos. Trazer os povos indígenas para dentro da história, fazer formações, né, continuadas para os professores das escolas brasileiras, para que eles saibam lidar com categoria, né, com a temática indígena, mas que na formação inicial, né, nos cursos de licenciatura, os professores também tenham, sabe, acesso a esses conhecimentos, e para que isso ocorra é necessário fazer uma rediscussão da estrutura curricular dos cursos superiores. Então, né, é um trabalho árduo, muito grande. A Lei 11.645 foi um avanço, mas ela tende a virar letra morta. E aí cabe a nós, então, fazermos essa lei acontecer. Né? Eu acho que é isso. Eu não vou perder a oportunidade de perguntar isso, Edson, já que você está aí em Brasília, né, acompanhando também alguns processos do GT de transição, da participação, né, de várias representações indígenas nesse GT de transição, inclusive você. Como que o governo ele tem se organizado, pensado, aceitado, tem operado com as indicações dos representantes indígenas, como você, Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, enfim, tem várias pessoas participando, né, como representantes. Como que está sendo esse processo, se você puder contar, obviamente? Olha só, é preciso dizer que esse governo que está encerrando agora, né, o governo negacionista e terraplanista, foi, assim, uma tragédia, né, para os povos indígenas. Mas isso aí não foi novidade ter sido tragédia, porque desde o início ele já tinha anunciado que ele seria uma tragédia, né, para os povos indígenas, mas foi uma tragédia não só para os povos indígenas, foi uma tragédia para toda a sociedade brasileira e para o mundo, eu vou assim dizer. Né? Então, nós conseguimos eleger um projeto que nós acreditamos que seja um projeto democrático e popular, né, um projeto que converge com as nossas formas de pensar, né, a sociedade. Né? Então, assim, nesse momento, nós estamos muito otimistas. Né? O movimento indígena vem dialogando com esse atual presidente, com esse atual projeto eleito, com a presidência do Brasil. Né? As várias organizações indígenas, né, estão muito articuladas, criaram vários grupos de discussões, criaram um fórum aqui em Brasília, né? Logo que saiu o resultado da eleição, nós criamos fórum para discutir, né, quais eram nossas pautas prioritárias, discutir, né, quais os nomes que possivelmente poderiam ir ocupando esses espaços dentro do governo que vai agora, né, se consolidar, né, a partir do ano que vem. E para nós, assim, está muito evidente, sabe, que o tema território, demarcação de território, ele é prioritário. Assim como está também na pauta prioritária
a efetivação do projeto da educação escolar indígena diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, sustentável, né? Assim como está na pauta prioritária um sistema de saúde, sabe, que dialogue com os saberes tradicionais dos pajés, das curandeiras, das parteiras, né? Enfim, nós estamos discutindo essas pautas, estamos encaminhando, né? Foi criado o GT Povos Originários, né, que está vinculado ao possível Ministério, né, dos Povos Originários, que vai ser constituído no governo Lula. E nós estamos assim muito empenhados, estamos tentando mobilizar a base, né, o máximo possível para que as comunidades indígenas, as aldeias participem desses debates, para que esse ministério, né, e nós estamos apostando que será um ministério, para que esse ministério de fato seja não a voz de meia dúzia de indígenas, mas que seja, né, a vontade e as demandas, né, dessa diversidade toda de povos, que é um desafio muito grande, né? Construir projetos dentro de um ministério que representa mais de 300 povos diferentes. É um grande desafio que nós estamos aí encampando e estamos tentando organizar, né, para que seja mais democrático possível. É isso. É de fato um desafio, né, Edson? Mas também dá para ver por um outro lado que é um ganho muito grande, né? Imaginar que a gente passou aí os últimos 4 anos em um sistema completamente negacionista, né? O governo ele já inicia declarando a negação, né, a todos os povos indígenas e quilombolas, né? Ele já inicia com essa declaração muito forte. E a sensação que eu tenho é que a construção desse possível ministério dos povos originários, ela tem uma relação quase direta com o momento do ato das disposições constitucionais transitórias em 88, que é aquele ganho forte que também trouxe para as comunidades tradicionais do Brasil, que era, na verdade, a legitimação do território dentro da Constituição Federal, né? Ou seja, a garantia de que o território poderia, a partir daquele momento, ser titulado e a comunidade ter ali, entre aspas, a propriedade desse território. Então, assim, o lastro de tempo é muito grande, a gente percebe, mas tem uma grandiosidade muito, muito forte, né, na construção disso. Então assim, sabe, o governo passado definitivamente não quis diálogo, sabe, com a proposta de territórios originários, né? A Constituição brasileira, né, está ali determinando que os territórios indígenas são territórios originários e que cabe ao Estado demarcar e proteger esses territórios, sabe? E essa ideia de territórios originários, ela tem como fundamento a ideia de que esses territórios são indígenas antes da existência do Estado brasileiro. E eu diria assim, antes da chegada dos invasores portugueses. Então, assim, o Estado brasileiro tem que cumprir o seu papel, que é o de demarcar os territórios. E o governo Bolsonaro definitivamente não dialogou com isso, não quis nenhum diálogo com isso, porque o diálogo dele é com o interesse do agronegócio, né? Diga-se de passagem que agronegócio é uma categoria extremamente ideológica, sabe, criada ali na década de 1990 que, na verdade, tem vínculo com o latifúndio histórico no Brasil, com as capitanias hereditárias, com as Seis Marias, né, com o poder dos coronéis ali no século XIX, século XX, né? O agronegócio é a violência, a expropriação da terra, é a exploração do trabalho, é a concentração da riqueza. E o presidente Bolsonaro ele fez essa opção, sabe, de dialogar com essa força que é uma força historicamente violenta, genocida, epistemicida, etnocida, são grupos absolutamente anti-indígenas que estiveram no governo do Brasil durante 4 anos e que nós temos absoluta certeza que esse momento vai ser o momento da virada. Vai ser o momento da demarcação dos territórios, né? A dívida do Estado brasileiro continua e ela precisa, obviamente, ser sanada, né? Ser saudada, e nós acreditamos que esse momento agora, nos próximos anos, nós conseguiremos avançar bastante nessas pautas todas. É isso. Sim, só um comentário, Edson, que eu vi você falando, isso me interessou, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vi você falando sobre guerras justas, e eu sei que é um assunto longo, denso, mas eu imagino que é uma forma de responder a essas guerras justas declaradas aos indígenas, e que muita gente entende, até mesmo dentro da esquerda, como se fosse um ato nobre. Na verdade, é uma obrigação de devolver
né, aos nossos povos, quem é dono dessa terra de verdade. Então, só um comentário, porque eu vi você falando sobre isso e, enfim, achei muito interessante. Sim. Então, por exemplo, o que o Bolsonaro fez durante 4 anos foram reedições de guerras justas ou atualização das famosas guerras justas, né? Então, chega, né? Eu acho assim que, poxa, a violência já foi tão grande, né? E assim, tão longa, que agora, assim, o que mais querem arrancar dos povos indígenas? As nossas vidas, né? Porque é isso que está acontecendo, né? A perseguição aos indígenas, não só a violação de direitos, mas a violação dos nossos corpos, né? A execução, assassinato, emboscada, pistoleiros à procura de indígenas. Então, é um momento, assim, de definitivamente, sabe, botarmos uma pá de cal nesse caos todo e pensarmos, assim, numa sociedade mais apaziguada, de respeito, né, às diversidades sociolinguísticas, né, de diálogos interculturais, né, uma sociedade, né, onde a vida seja importante, a vida humana e não humana. É isso. Eu acho bem interessante esse diálogo e ele leva para muitas questões, né, Edson? Porque, bom, a gente tem o agronegócio e agora ainda tem uma atualização do agronegócio, como o agropop aí, né? Essa questão de uma recaptura, né, mais capturada e mais afunilada do agronegócio, que é sempre a atualização dos grandes latifúndios, uma atualização dos senhores de terra que se mantiveram nas terras, né? Que se mantiveram chegando à cerca um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, tomando as terras a preços de banana, né, como ocorriam as grilagens também, falsificando documentação, ou seja, tudo isso, eu sempre tendo a dizer para mim que no Brasil, as nossas guerras e as nossas lutas, ela tem como base, como estrutura, a terra. A terra é o espaço em disputa e de disputa de todos e aqui convive. A manutenção do latifúndio, né? O latifúndio ele se mantém como política desde a chegada dos portugueses em 1500, né? Criaram as capitanias hereditárias, né? E ele quer se perpetuar. Então, a maior bancada, né? Ou das maiores bancadas no Congresso Nacional é a bancada ruralista, né? Que se junta aos evangélicos e forma aí o anti-indigenismo completo. Então, assim, um dos presidentes da República, né, na história do Brasil, que tentou enfrentar o latifúndio com as reformas de base, foi o João Goulart. E olha só o que aconteceu, né? João Goulart, no dia 31 de março de 1964, levou um golpe de Estado porque as elites latifundiárias, né, definitivamente não queriam a reforma agrária proposta ali nas reformas de base do João Goulart. É isso, exatamente isso. Eu acho que por isso, voltando à questão da educação para fechar esse comentário e partir já para o encaminhamento final da nossa conversa, me parece que pensar numa pedagogia da terra, numa pedagogia dos pés, pode ser uma possível saída, um possível escape dessa estrutura da terra enquanto propriedade, né? Porque os grandes latifúndios vão compreender a terra como propriedade, né? Enquanto as comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, não vão compreender a terra como propriedade, né? Mas como a própria existência, a própria vida. Essa dimensão cosmológica que me parece que eu encontro nos seus textos, nos seus livros, na sua literatura. A terra, né, como na verdade território, que são espaços sagrados, são espaços cosmogônicos de produção e reprodução da vida. Então, veja só, se nós estamos numa crise socioambiental, né, uma crise de aquecimento global aí, inquestionável, né, e as pessoas estão preocupadas e com medo de morrer queimadas, né, com aquecimento global, e os chefes de Estado se reúnem porque estão preocupados com toda essa situação. Então, se isso não for hipocrisia, sabe, uma das soluções viáveis, assim, que vai colaborar profundamente, vai ser a demarcação dos territórios indígenas. Porque a demarcação dos territórios indígenas não vai beneficiar somente os indígenas, vai beneficiar a humanidade. Porque, historicamente, os povos indígenas têm demonstrado muita habilidade, sabe, na proteção, né, da terra, tem demonstrado muita habilidade no manejo, né, e na não devastação. Então,
a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e a comunidade internacional têm que apoiar prontamente a demarcação dos territórios indígenas, que vai ser um bem muito grande para a humanidade como um todo. É isso. Bom, Edson, assim, um pouco já direcionando já para a gente ir finalizando essa conversa, eu acho que teria muitas perguntas e muitas coisas a comentar, e a gente poderia ficar aqui a noite toda, se fosse o caso, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre a sua relação com a escrita, e enquanto escritor indígena brasileiro, e como que essa relação com a terra, essa relação com esse espaço de existência, com esse território cosmogônico, ele atravessa a sua escrita. Olha só, eu assim sou muito grato, sabe, aos pioneiros, né, a Eliane Potiguara, Olívio Jecupé, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Graça Graúna, sabe, esses pioneiros desse movimento que nós chamamos de movimento da literatura indígena. Né? Essas pessoas foram, em grande medida, e continuam sendo meus professores, foram eles que me encorajaram a escrever, sabe? E a minha escrita, ela é o tempo todo atravessada exatamente por essa coisa assim do respeito à terra, né? Por essa preocupação assim de nós salvarmos não a terra, mas nós termos mais cuidado com o que fazemos com a terra, porque eu acho que a preocupação nossa tem que ser assim a de garantir, sabe, uma tranquilidade aqui no tempo presente, mas também garantir para as futuras gerações, sabe, uma vida tranquila, sabe? Nós não podemos querer guerra com a terra. Eu fico suspeitando que querer guerra com a terra, sabe, é querer, como se diz assim, cutucar a onça com vara curta, sabe? Então tem muitos ambientalistas hoje que se arvoram a dizer que são os salvadores da terra, né? Então todo mundo destruía, agora não destruir mais, nós vamos salvar a terra. Aí eu fico pensando, gente, calma aí, vamos baixar a bola, entendeu? Porque nós temos que, na verdade, pensar na nossa proteção também aqui, na proteção da vida, né, humana e não humana, e a vida humana e não humana para o futuro, sabe? Nós não podemos querer assim continuar nessa vertente do antropocentrismo, sabe? Nós temos agora que perceber, né, humildemente, a necessidade de nós assim zelarmos pela vida em todas as suas dimensões e respeitar a terra, sabe? Porque zelar pela vida em todas as dimensões é respeitar a terra e promover, sabe, organizar uma vivência tranquila com a terra. E aí, sabe, as coisas vão ficar mais equilibradas, mais harmônicas, né? E a vida ela vai poder prosseguir por mais tempo. Então, como diz o Ailton Krenak, né, enquanto tiver histórias e narrativas indígenas, né, sabe, a vida vai ser prolongada, sabe, a terra vai ser, o fim do mundo vai ser adiado. Então eu vou muito nessa pegada mesmo, sabe, assim, de perceber, de compreender a importância da terra, e eu aprendi isso, sabe, na minha infância, eu aprendi isso com os mais velhos lá na Amazônia, nos espaços por onde eu circulo, e essa ideia, ela atravessa a minha escrita o tempo todo, né, no campo da literatura, especialmente. É isso. Você tá sem som, Diego. É porque eu achei que a Sara queria fazer uma pergunta Tá. no momento. Desculpa. Mas, então, Sim, Edson. Rodando. Então, você poderia comentar assim, bem rapidamente um pouco sobre as suas obras? Sim. Olha só, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, como eu falei inicialmente, é uma espécie de autobiografia, mas que eu venho dialogando exatamente com essa necessidade de entendermos a floresta, entendermos a vida na floresta. E tem um trecho do livro, né, que eu falo sobre as balsas que transportam madeiras. Olha, isso, eu estou me reportando a memórias da década de... Estou me reportando a memórias da década de 1980, sabe? Aquelas balsas gigantescas puxando troncos de árvores. E que eu perguntava... Gente, começou a chover aqui, aí eu tive que sair ali da... Deixa eu só ver aqui um lugar onde fique melhor a imagem. Começou a chover forte. Aí, assim...
venho fazendo ali, né, nessa obra, né, a discussão sobre isso, assim, o que significa essas balsas transportando troncos de madeira, né? É a floresta amazônica sendo devastada, né? A necessidade, então, de nós respeitarmos a floresta, né? De nós ouvirmos os mais velhos, o que eles têm a dizer, né? Sobre a floresta amazônica e sobre outros biomas. Um Estranho Espadarte na Aldeia é uma obra, né, mais recente, que é um diálogo interétnico, intercultural. É um italiano, anarquista e ateu, que se perde na floresta e que vai se achar, vamos assim dizer, dentro de uma aldeia, lá no município do Oiapoque. E aquele anarquista, ele chega na aldeia querendo dizer que tem que fazer a revolução, todo mundo tem que fazer a revolução, todo mundo tem que ser anarquista, temos que abolir os poderes, né? E ele chega com essa força muito grande. E aí os indígenas dizem assim: ô, meu amigo, calma aí, entendeu? Essa pregação que você está fazendo aí não é para nós, não, isso aí é para outro lugar. Talvez isso aí seja para o seu povo, porque aqui no meio do nosso povo não tem essa opressão que você está dizendo, entendeu? E aí esse rapaz italiano, anarquista ateu, ele começou então a fazer um outro movimento, que foi a de perceber a beleza da tradição indígena ali naquele lugar, sabe? Querer aprender, né? Aprender a nadar, a cuidar do rio, a cuidar da floresta, né? Enfim, fazer o que os indígenas fazem ali naquela região. Né? Esse livro, né, Um Estranho Espadarte na Aldeia, é o diálogo do meu trabalho de mestrado e doutorado na literatura. Meu trabalho de mestrado e doutorado foram na área de história, especialmente. Né? E tem um livro chamado Memória da Mãe Terra, que está em PDF, né, que é uma discussão sobre... não é uma discussão teórica, né? São diálogos, na verdade, sobre a necessidade de respeitarmos a terra e por quais motivos, né, que nós temos que fazer isso. Agora, essa semana, foi publicado um livro chamado Atos de Rebeldia, né, que é sobre a independência do Brasil e algumas narrativas sobre os povos indígenas dentro desse processo de independência do Brasil, tanto no momento da independência quanto nos momentos posteriores. Eu sou um dos autores desse livro. E saiu também aí recentemente, nós lançamos lá na Flip, no Rio de Janeiro, e eu estive, inclusive, na mesa de lançamento, junto com a Conceição Evaristo e outras pessoas, né? E dos autores tem o Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, enfim, eu não lembro assim todos os nomes, professora Lick, um livro chamado Genipapos, diálogos sobre viver, né? E os artigos, os capítulos, todos eles, né, são narrativas sobre cosmologias indígenas, sobre educação indígena, sobre questões ambientais, né? E por aí vai, de tal maneira que as pessoas que tiverem interesse em fazer pesquisas na internet, com o nome Edson Caiapó, vai encontrar uma quantidade muito grande de textos, de artigos, sabe, na área de literatura e também na área de, assim, mais acadêmica, eu diria. Muitas dessas produções estão disponibilizadas gratuitamente em PDF. E tem o site da Editora Maracá. A Editora Maracá é uma editora online especializada em literatura indígena, e lá vocês vão encontrar, né, as obras publicadas pelos escritores indígenas, inclusive as minhas. Tá joia? É isso. Ótimo, Edson. Eu tinha só mais uma questãozinha, mas era uma questão de ordem mais epistemológica, então eu posso deixar isso para uma outra situação, inclusive, que era sobre um pouco essa questão da decolonialidade, né? Você faz uma crítica assim, muito interessante sobre o conceito de decolonialidade. Essa crítica, geralmente, ela passa por pelo menos duas vertentes que você coloca, né? Uma que se trata pela própria essência das aldeias indígenas, né? E uma outra que passa pela própria dimensão prática do que seria isso decolonial, né? E também de uma dimensão política. Você vai colocar a questão de decolonialidade e colonialismo, né? Que, na verdade, se opera mais no Brasil uma questão de colonialismo do que de colonialidade. Olha só, os intelectuais indígenas têm feito essa conversa e eu tenho participado assim com bastante afinco, né? Então,
para tentar assim, sintetizar, é que eu acho que isso aí seria uma outra, sabe, uma outra mesa, né? Porque são diálogos assim intensos, né? É pensar assim, sabe, que é, a teoria da decolonialidade, ela faz então uma colocação de que os colonizadores já foram, né? Porque teve um rompimento ali do Pacto Colonial no dia 7 de setembro de 1822, no caso aqui do Brasil, e que agora nós vivemos em tempos de colonialidade, não mais colonialismo, né? Aí, né, ouvindo os parentes e no diálogo com os parentes indígenas, eu chego à conclusão de que os colonizadores, para nós, povos indígenas, os colonizadores não foram embora, sabe? E aí eu coloco em xeque essa coisa da colonialidade, porque, para mim, assim, o que acontece é que os colonizadores estão aqui, sabe? Os colonizadores jogaram gasolina no Galdino Pataxó, aqui em Brasília, e colocaram fogo no corpo do Galdino. Os colonizadores fizeram uma emboscada com Chicão Chucuru lá em Pernambuco e executaram Chicão Chucuru, grande liderança dos nossos povos. Os colonizadores, sabe, executaram o grande líder Massal Tupã dentro da casa dele no Mato Grosso do Sul e assassinaram o Osiel Terena no Mato Grosso do Sul. E continuam matando as nossas lideranças e invadindo os nossos territórios e jogando agrotóxico dentro dos nossos territórios e continuam invadindo para promover o garimpo ilegal dentro dos territórios indígenas, envenenam os nossos rios, sabe? Então, os colonizadores estão de plantão, sabe? Para nós, assim, isso está muitíssimo evidente. Agora, por outro lado, né, que parece até contraditório, né, é dizer assim que, bom, tudo bem, então a teoria decolonial ela não precisa ser destruída, ela pode ser repensada no seguinte aspecto: os povos indígenas são decoloniais por excelência, historicamente sempre foram. Né? Os povos indígenas foram os primeiros a enfrentar o capitalismo na sua primeira versão, que foi a versão mercantilista no século XVI. Né? E os povos indígenas são interculturais por excelência. Como diz o Ailton Krenak, sabe, quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram perebentos, fedidos, sabe, com fome, e os nossos povos, sabe, demonstrando essa vontade do diálogo intercultural, cuidaram desses colonizadores, sabe, os pajés trataram das suas doenças e curaram as suas feridas e deram, né, os nossos guerreiros e guerreiras foram na floresta buscar as frutas mais gostosas para alimentá-los e as benzedeiras, né, fizeram todos os rituais para que eles ficassem bem. Só que o que aconteceu é que quando eles ficaram bem, eles se voltaram radicalmente contra os nossos povos e quase promoveram o extermínio dos nossos povos por aqui, né? Então veja só que essas coisas todas têm que ser bem repensadas, né? Porque às vezes os decoloniais, né, as pessoas que se dizem decoloniais, elas parece que não estão com os pés no chão, sabe? Porque elas estão falando de uma série de ideias e conceitos que acabam se distanciando da realidade dos nossos povos e muitas vezes, aqui no Brasil particularmente, o diálogo dos decoloniais com os povos indígenas, de fato, é muito distante, do ponto de vista, sabe, de ter uma convocatória, um chamado, um convite para que nós estejamos juntos nesses diálogos. Mas eu fico achando assim, sabe, Diogo, que e a minha amiga Loiane, que isso é pauta para uma outra mesa, sabe? Porque, de fato, é um diálogo intenso. Eu sei que é. Eu só não me aguentei de não fazer, porque é uma discussão que eu gosto muito de fazer como teórico. Eu pensei assim, eu vou dar essa puxadinha aqui, porque eu também vou bastante na direção do que você coloca, sobretudo porque eu venho de uma trajetória acadêmica que é com os pés no campo. Né? Então, eu fui morar na comunidade e fui aprender com a comunidade exercícios outros de aprender e produzir conhecimento. Então, eu nem nunca falei isso, a gente sabe que isso está em pauta hoje. Né? Esse é o grande conceito da epistemologia contemporânea, e eu falei assim, bom, vamos só dar essa puxadinha aqui e um dia a gente continua essa conversa, Edson. Isso. Eu espero que a gente possa continuar. Bom, Edson, eu queria mais uma vez te agradecer assim, muito. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense.
A gente está muito feliz com o resultado que ele produziu. O encontro com você era o último encerramento, a gente tinha pensado nessa estrutura mesmo. Ali, eu gostaria, inclusive, de deixar, né, meu agradecimento à Alice, que também é sua parceira, né? Alice Gunger, professora da Unicamp, que também é uma grande amiga, por ter apoiado o projeto, por ter me ajudado no processo de comunicação. Enfim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. E eu queria deixar você a dar umas considerações finais, se você quiser, um fechamento. Antes de você falar. Joia. Olha só, eu quero agradecer imensamente esse convite, que é um convite antigo e que eu aceitei com muita boa vontade, né? Quero agradecer imensamente a vocês, né, pelo respeito, pelo carinho e pelo convite, né, para estar aqui fazendo esse diálogo. Peço desculpas aqui, estou meio sem jeito, sabe? Porque eu vim para fora, lá dentro do prédio onde estava muito barulho, aí eu vim para fora, estava tranquilo, mas começou a cair uma chuva muito intensa. E aí eu fico mexendo no celular para achar um lugar onde a iluminação fique melhor, sabe? Mas eu penso assim, que esse tipo de diálogo que vocês estão colocando, sabe, que é extremamente necessário, e vocês estão de parabéns por conta disso, esse tipo de diálogo ele tem que ser replicado por outras instituições, e por coletivos e pessoas, para que definitivamente, sabe, seja rompida no Brasil essa prática de racismo, de preconceito, de generalização, e de tanta injustiça contra os nossos povos, sabe? Então, o debate é muito necessário para conscientizar, sabe? Para que as pessoas tomem conhecimento, né, da nossa existência, tanto no passado quanto no tempo presente, né? Então, estamos de parabéns aí pelo debate bonito. Obrigado. Bom, a gente agradece mais uma vez e tranquilo em relação aos problemas técnicos. Loiane e Sara vão arrebentar nisso depois ali, ó, fazendo a edição, vão divulgar no YouTube, vai ficar bem bonito, tenho certeza disso, tá? Vou finalizar a gravação. Certo. Grande abraço, viu? Muito obrigado.